Meus camaradas, vou falar uma coisa para vocês, hein? Existem semanas difíceis, existem semanas muito difíceis e depois existe essa semana aqui. Pelo amor de Deus, hein? Que eu tô trabalhando aqui no Marrocos é brincadeira, hein? Ó, coletiva e mais coletiva, treinos e mais treinos, uma cobertura intensa, eu sozinho aqui, entrevista exclusiva e ainda, para fechar a conta e passar a régua, o Nagelsmann é demitido do Bayern de Munique. Cara, tem sexta-feira que a gente precisa tomar uma. E tem essa sexta-feira aqui. Então, mesmo estando no Marrocos durante o Ramadã, bora, né? Casablanca White House. A cerveja que vai me ajudar a responder as perguntas de vocês. Toca a vinheta aí, pô. Em primeiro lugar, apresentar essa belezinha aqui para vocês, né? A Casablanca, que não é assim a melhor cerveja que eu já tomei, mas é a única marroquina, basicamente, que eu encontrei aqui na cidade de Tanger, né? Você encontra em alguns bares outras cervejas internacionais, tipo Heineken, Leffe, Stella e outras cositas más. Mas essa daqui é a única marroquina, uma cerveja levezinha. Quebra o galho. Vambora, ó. Doutor Arvini mandou aqui, que doideira, ainda não entendi porque demitiram ele, né? Tá falando do Nagelsmann no Bayern, a grande bomba dessa semana no futebol europeu. O homem com 8 vitórias em 8 jogos da Liga dos Campeões da Europa, vice-líder da Bundesliga com apenas 1 ponto a menos do que o Borussia Dortmund, às vésperas do clássico alemão, o Der Klassiker, e a direção do Bayern fez isso. A gente fez um vídeo falando sobre essa demissão logo quando saiu, mas agora já surgiram outras teorias, né, e outras explicações, até porque o Bayern de Munique oficializou essa demissão, dizendo que não estava contente, especialmente com a evolução do time nas mãos do Nagelsmann, né? E aí surgiram também informações de que o Nagelsmann não apostava em jogadores jovens, que tinha perdido a relação com as grandes lideranças do vestiário, a não ser o Kimmich, que era um treinador também que batia muito de frente com a diretoria, enfim, foi esquiar e não avisou, teve de tudo, surgiu um monte de notícia aí sobre a possível intenção do Bayern de Munique, porque o Bayern de Munique fez isso, mas a verdade é que nessa altura da temporada, mesmo com, às vezes, uma instabilidade na equipe, né, especialmente em alguns jogos específicos, acho que o Bayern erra, e erra feio, não vou ficar em cima do muro. E não é por causa do Tuchel, a gente vai falar ainda do Tuchel aqui, mas erra por mandar um treinador embora, que é um dos mais promissores da Europa, no meio de uma temporada que o homem ainda está brigando por 3 títulos, né? E eliminou o Paris Saint-Germain do jeito que eliminou, muito mérito dele. Bateu a loucura na Baviera, Oliver Kahn, o Rainer, o Salihamidzic, não sei o que deu neles, mas eu também estou surpreso, rapaz. Isabela Dorozinski, sempre aqui mandando pergunta pra gente, mandou a pergunta se na Alemanha foi uma surpresa a demissão do Nagelsmann. Foi uma surpresa, quem deu a informação primeiro foi o Fabrício Romano, nem mesmo os setoristas do Bayern deram essa informação, e depois os jornalistas especializados começaram a confirmar tal informação. Eu falei com 2 jornalistas ontem, rapidamente, sobre o assunto, um do Bild e um outro da Sky Sports, e os 2 falaram que ninguém sabia de nada na Alemanha, pelo menos na ótica deles. Ou seja, pegou todo mundo de surpresa, os jogadores também, o próprio Julian Nagelsmann. Foi uma decisão que pode ter sido estudada por semanas, mas foi muito bem guardada aí, né? E agora executada bem nessa parada da data FIFA. Um golpe nas costas do Nagelsmann também, né? Enfim. Victor H_SRS. Fala, Quesada, mesmo com a troca de técnico, você ainda coloca o Bayern como favorito da Liga dos Campeões? Ou do confronto contra o Manchester City? A gente vai ter que ver como vai se comportar o Bayern agora sob o comando do Tuchel. O time não mudou. O time tem uma base muito sólida, um plantel muito forte, um esquema de jogo bem desenhado, né? Só que eu quero entender agora como vai ser essa mudança brusca. Essa mudança pode tirar o favoritismo do Bayern, se ele tinha um ligeiro favoritismo contra o Manchester City? Pode.
Pode ser que os jogadores não entendam o que o Tuchel vai passar para eles, pode ser que, de certa forma, a equipe comece a rodar com experiências. Não é o que geralmente o Tuchel faz quando ele chega, né, em algum lugar, ele consegue armar junto com a base que já está estruturada, enfim. Mas a gente vai ter que esperar para ver. Eu ainda acho o Bayern um dos favoritos para vencer a Liga dos Campeões, sempre coloquei o lote de 3, né? O Bayern, o City e o Real Madrid. Ainda está nesse lote. Davi Pereira, SZ, mandou aqui. A diretoria do Bayern tem muita convicção que o Tuchel é o cara para fazer isso. Não acha? Acho que eles acham que estão certos. Agora, na prática é outros 500, né? O Tuchel já era um desejo, um amor antigo do Salihamidzic, do Rainer. E ver o Tuchel dando sopa no mercado parece que atiçou esses caras, à medida que eles viam no dia a dia o Nagelsmann não encontrar algumas soluções que eles achavam que o Nagelsmann tinha que encontrar. Agora, se você também não dá tempo para um treinador que você contrata a longo prazo, ou pelo menos foi esse o discurso com o Nagelsmann, é difícil. E ele tinha encontrado boas soluções. Ele foi campeão alemão, ele bateu o campeão da Bundesliga. A eliminação para o Villarreal é dura, mas foi bancada. O time na Champions esse ano era 8 jogos, 8 vitórias. Tudo bem que rateou na Bundesliga em alguns momentos, inclusive na última derrota contra o Bayer Leverkusen. Mas eu acho que em relação ao Tuchel, eles têm certeza que vai dar certo. Tem certeza que vai dar certo. Porém, em termos de relacionamento, em termos de imposição de ideias, em termos inclusive de descontrole muitas vezes, em termos de ser explosivo, né? Explodir com jogadores, explodir contrato no dia a dia, o Tuchel não fica muito diferente do Nagelsmann não, tá? Foi assim no Borussia Dortmund, foi assim no Paris Saint-Germain, foi assim no Chelsea. Vamos ver. Mas, enfim, eu acho que eles têm convicção que vai dar certo. Temos aqui uma sequência de críticas à decisão do Bayern de Munique, da direção do Bayern de Munique, do Stern de Munique, mandou aqui, ó. Esqueça tudo, o Bayern vai perder a Bundesliga, vai perder a Champions e a Pokal, né, que é a Copa da Alemanha. Mandou: diretoria burra, me fala como é possível demitir um técnico que faz a campanha que o Julian Nagelsmann faz. Tem muito torcedor do Bayern de Munique se sentindo assim, né? E o Luiz B. Gomes mandou aqui: a ida do Tuchel para o Bayern pode influenciar na permanência de Ancelotti no Real? Entendi sua pergunta. O Tuchel era visto com bons olhos como para a diretoria do Real Madrid para substituir o Ancelotti caso ele saísse no final da temporada. Ele não está bem, o Ancelotti lá, essa é a grande verdade. E tem esse interesse da seleção brasileira. Só que agora o Nagelsmann tá dando bola no mercado também, né? Eu acho que a permanência do Ancelotti depende muito mais da campanha na Liga dos Campeões do que qualquer movimentação externa no mercado. Se ele vencer a Champions, talvez fique mais um ano. Se ele cair, por exemplo, agora para o Chelsea, eu acho difícil ele ficar, até por conta da distância na pontuação da La Liga. Então acho que não tem muito a ver. Agora, tem a ver que o Real pode se movimentar e de repente já segurar o Nagelsmann, né? Não caiam no erro de achar que o Nagelsmann é mau treinador, tá? Muito bom treinador e quem pegar o trabalho dele, se souber lidar com essa personalidade forte do homem, vai se dar bem. Mudar um pouquinho de assunto aqui, falar de seleção portuguesa. Ó, o Guilherme Dorozinski mandou aqui: o que você espera dessa seleção portuguesa? Ele mandou uma sequência aqui, né? Cristiano Ronaldo mostrou que ainda é útil para Portugal. Bom, assisti o jogo de Portugal, inclusive estava no meio do jogo de Portugal quando surgiu a notícia do Nagelsmann, inclusive ia fazer um vídeo aqui para o YouTube só sobre o jogo de Portugal, o que não rolou. Então eu vou dizer o que eu espero. Eu acho que o Roberto Martínez é um treinador mais agregador, mais aberto ao diálogo com os jogadores, com ideias mais frescas, mais modernas do que o Fernando Santos. Acho mesmo que ele vai dar uma revigorada nessa equipe, especialmente
para o time jogar mais ofensivamente, explorar as suas qualidades, e ele já mostrou isso na primeira partida. Botou o sistema de 3 zagueiros, né? Gostei também dele aproveitar o Gonçalo Inácio, que está vivendo um bom momento, o Rubem Dias no meio, o Danilo Pereira como zagueiro pelo lado direito, e aí você tendo esses 3 zagueiros, você pode soltar o João Cancelo, que é o que ele melhor faz, né? O João Cancelo defensivamente não é um primor, mas atacando é uma bomba, e foi assim no jogo contra a Liechtenstein, foi o melhor jogador em campo. Na esquerda o Rafael Guerreiro, que também tem essas características ofensivas. No meio ele colocou o Palhinha, que é um jogador que está bem na Inglaterra, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Félix e Cristiano Ronaldo. É uma boa equipe, vejo com bons olhos, apesar de que Portugal poderia ter explorado um pouquinho mais a defesa de Liechtenstein, não conseguiu fazer isso no primeiro tempo. O meu ponto aqui sobre Cristiano Ronaldo é que eu acho que ele não está acabado para o futebol, como muita gente tem dito, porque ele foi jogar na Arábia, ele não presta mais para nada. Eu acho que ele ainda pode ser convocado. O meu ponto aí é dar chance sempre para os mais novos também. O Gonçalo Ramos está pedindo passagem. O Cristiano Ronaldo foi bem nesse jogo, e vai ter jogo que o Cristiano Ronaldo vai ser mais importante, até pela presença na área, até pelas características que tem. Mas eu não acho que ele tem que ter lugar cativo por ser o Cristiano Ronaldo. Isso eu não acho que tem que acontecer. O Gonçalo Ramos, por exemplo, merece também ter algumas oportunidades. E eu não acho que seria de mau tom ver o Cristiano Ronaldo em alguns momentos sentado no banco, entrando no segundo tempo, ou começar jogando e saindo. Enfim, acho que essa dinâmica é que tem que mudar, porque o novo sempre vem, e o Gonçalo Ramos, prazer novo. Mário Rui Calaixo. CR7 continua até quando na seleção? Só mais um Mundial, por favor. Não sei se ele aguenta até mais um Mundial não, hein, cara? Estamos falando 41? Talvez, não sei. Eu acho que ele fica até a Eurocopa. Sinceramente, eu acho que essa Eurocopa na Alemanha em 2024 pode ser o último ato dele com a seleção portuguesa. Mas eu não duvido nada que se ele estiver fisicamente bem... não precisa estar jogando em alto nível, né? Até pela liga que ele está agora, mas enfim, se ele estiver bem fisicamente, mentalmente, eu acho que ele pode tentar seguir, bater mais os recordes, que é o que ele gosta, né? Mas como eu disse, a seleção portuguesa não pode ficar refém dele. Se achar que ele tem que ir para o banco, tem que ir para o banco. Se achar que não tem que convocar, não tem que convocar. Obrigado, Cristiano Ronaldo, por tudo que você fez pela seleção portuguesa, mas você não pode ser um intocável. Nesse momento ele tem bola, né? Mostrou contra a Liechtenstein que tem lenha para queimar, que pode se adaptar ao novo sistema do Roberto Martinez. Mas é isso, talvez até a Eurocopa, se fosse para apostar. A sequência agora aqui, ó. Luísa de Campos mandou: o que você achou da estreia de Roberto Martinez? Óbvio, gostei, mas Liechtenstein é muito fraco, a régua a gente não consegue medir, mas acho que já começou a colocar algumas ideias diferentes ali em prática e precisava dessas ideias, dessa reformulação. O Gabriel N. Carvalho mandou: cerveja favorita de todas. Já disse aqui, continuo dizendo, Guinness, sempre e sempre será. Quem gosta, gosta, quem não gosta não vai gostar nunca, mas é isso. E tem mais gente mandando coisa aqui, ó. O Júlio Campelo mandou: Quesada, desanimei 100% da temporada do Bayern. Tomara que o Tuchel me faça mudar de opinião. É o que o torcedor do Bayern mais quer agora, né? Lembremos que o Tuchel em 2021 bateu o campeão da Champions assumindo o Chelsea no meio da temporada depois de ter sido mandado embora no Natal pelo Paris Saint-Germain. Então ainda pode acontecer, porque como eu disse, a base está montada, o time é muito forte. De repente, se o Tuchel chega não querendo criar problema e só acertar um ou outro ponto, o time pode ficar ainda mais forte. Até porque o Tuchel é muito bom treinador. Mas eu não mandaria embora o Nagelsmann agora, né? E você joga totalmente a responsabilidade nessa decisão da diretoria. Vamos supor que o Bayern perca os 3 títulos. E aí? Ó, diretoria, ó. Olha só, o Joanilson Marques 13 mandou: o esquema está montado? Ancelotti na seleção brasileira e Nagelsmann no Real Madrid? Pode ser, cara. Eu acho que a história do Ancelotti com a seleção brasileira começou como um flerte e hoje já é o principal objetivo da CBF. Depois do jogo aqui do Marrocos, o Edinaldo, né, que é o presidente da CBF, vai fazer uma viagem pela Europa e muito provavelmente vai conversar com representantes ou com o próprio Carlo Ancelotti. E aí
Eu acho que a coisa está esquentando, está ganhando tempero, até porque a fase não é boa no Real Madrid. E o Vinícius Júnior deu uma dica muito importante, né, na coletiva que ele falou, que ele deu ontem pra gente, dizendo todo mundo gostaria de treinar a seleção brasileira e o Ancelotti não é diferente. Então acho que está esquentando esse romance e o Nagelsmann no Real não é loucura, né? Ele já inclusive falou sobre essa possibilidade, dizendo que gostaria um dia de treinar o Real Madrid. Ó, tamo de olho, hein? Gabi Lima Barbosa, Yuri Alberto na seleção, Quesada, o que você achou? Mais corintianos mereciam? Eu gosto do Yuri Alberto na seleção, até pensando em Olimpíada em 2024, mas eu acho que na fila ele não estava na frente do Pedro, por exemplo, para ir para a seleção. Se você pegar os números, inclusive, deste ano, a gente já vê. Mas eu gosto que ele tenha sido chamado, porque eu acho que ele é um cara muito, muito promissor, né? Mas corintianos e corintianas, talvez ele não jogue contra o Marrocos. Ele foi chamado de última hora, no lugar do Richarlison. Tem gente na fila aí para jogar, e ele treinou todos os dias no time reserva aqui durante o treinamento da seleção brasileira. Mas corintianos mereciam? Nesse ciclo é difícil, né? O Renato Augusto está machucado, mas também nesse ciclo eu acho que ele já não vai ser mais chamado, né? Por conta da idade, não faz muito sentido. O Roger Guedes, se continuar jogando muito bem, pode ganhar uma chance. O problema é que ele joga na do Vinícius Júnior, né? Joga na esquerda, e aí vai ficar difícil ter alguma oportunidade, mas acho que por enquanto tá bom, né? Tá bom. Vamos ver. Corinthians também acabou de cair pro Ituano, pelo amor de Deus, hein? 2 perguntas aqui sobre treinadores. O Rafael 0079 mandou. E o Sérgio Conceição? Sai do Futebol Clube do Porto? Depende. Eu acho que no final da temporada vai haver uma avaliação muito grande. Eu acho que o Sérgio, inclusive com a última declaração que ele deu depois da Liga dos Campeões da Europa, deixou claro isso. Não está satisfeito de não poder montar boas equipes, de estar sempre tendo que raspar o tacho para conseguir fazer um bom time, de estar sempre tendo que se reinventar toda a temporada. É um cara que já provou qualidade e que merecia ter mais investimentos, ter mais mão de obra na mão, para conseguir fazer esse Porto dar um salto de qualidade, né? Porque o sentimento do Porto, o jeito que o time joga, a guerra dentro de campo, as batalhas que trava, isso o Sérgio consegue tirar. O problema é que às vezes precisa demais, né? E quando você faz um mercado tão ruim como o Porto fez, até por conta das necessidades financeiras, pelo que o clube passou nos últimos anos, é complicado, cara. O Sérgio deve estar com a cabeça, mas não duvido que ele fique, tá? Portista, e de repente o Porto consegue dar munição para ele. Agora, em relação ao que a Elo Silva me mandou aqui, seria uma boa o PSG ir atrás do Nagelsmann? Seria uma boa. Seria o início de um bom casamento aí para os dois, né? O PSG precisando se reinventar e o Nagelsmann precisando de um time que dê munição para ele também. Eu acho que é uma boa aposta. Eu acho que o Nagelsmann agora vai se tornar o objeto de desejo de alguns clubes, né? E quem dá a cartada primeiro pode levar. O Igor Ruiz mandou aqui. Nos anos 2000, o Bayern era chamado de FC Hollywood por conta do extracampo. Pode ser que voltemos a esses tempos aí, hein? Sei lá, meu. Não gostei nada dessa demissão. Enfim, o Lucas Berto mandou aqui. Gostei da troca. Nunca achei o Nagelsmann tudo isso. Para mim, o Bayern dele era bom, mas não ótimo. Fica aí a opinião. Fica aí a opinião do Lucas. Deixa eu ver quem mais mandou coisa aqui. A Cheyenne Homer mandou. Quais são os 3 times de futebol mais bonitos para se assistir hoje? Acho que o Napoli, o Benfica, eu tô pegando os europeus, tá? Napoli, Benfica e o Bayern. Mandaram o cara embora. Rafael ST, viu a festa da torcida da Argentina no jogo? Acha que são mais patriotas em relação à seleção do que nós? Eu acho que a seca deles durou muito tempo, né? E não só de Copa do Mundo, mas também demorou para os caras voltarem a uma Copa América.
E eu acho que ali também tem a conjunção de fatores, do Maradona ter falecido, do Messi estar praticamente na sua última Copa. Havia um sentimento ali que tornou tudo mais especial. Porém, na Copa do Mundo, comparando as duas torcidas, não há comparação. O argentino realmente deu um show no Catar e o Brasil não conseguiu fazer isso nas arquibancadas da maneira que a Argentina fez. Ponto. Seria bom se a gente pegasse as melhores coisas que acontecem com os melhores. E a torcida da Argentina a gente precisa usar de exemplo, sim, para voltar a vencer. Precisamos criar essa união novamente em torno de um objetivo. O A Gonçalo 14, sportinguista, hein? Por que o Pote ainda não foi comprado por um grande tubarão? Tem números incríveis. É muito bom o Pote, né? Abraço para você também. Cara, eu acho que o Pote teve umas lesões aí em momentos determinantes, né? Eu lembro daquele jogo contra o Manchester City nas oitavas de final, que era o momento do Pote, que era o momento do Sport mostrar serviço, sempre nesses grandes palcos, né? A galera fica de olho. E eu acho que ali ele se machuca, ele não joga, ele não está 100% e deixa de estar na vitrine. Mas é um jogador muito inteligente. Acho que em determinados momentos falta a constância necessária, mas talento e criatividade ele tem, né? E é um jogador raro, né? Porque ele faz uma função ali, tanto como um bom finalizador, o chute dele de média a longa distância, colocação, encontrar espaços, enfiar bolas para os jogadores de velocidade. Ele é muito bom, né? Em termos técnicos e leitura tática do que o Rubem Amorim pede. Eu não tenho uma explicação para isso, mas eu acho que logo ele vai ter oportunidade em outro clube. Tomara que ele fique mais tempo no Sport. O Di Paulo Gabriel mandou: cobertura do Brasa, Bayer trocando de técnico, exclusiva com Veiga. Essa gelada é mais que merecida, é verdade. Que semana, meus amigos, que semana. O Ricardo Silva mandou pausa na resposta para uma gelada. Tá acabando, hein? E o Knesh mandou aqui: Knesh, prefere cobrir a seleção, Champions ou algum outro campeonato? O que falta cobrir? Gosto de cobrir a seleção, mas prefiro a Champions. Acho que a Champions tem um glamour legal e, assim, seleção a gente cobre sem direitos, né? É uma outra história. Se tivesse direitos da seleção, especialmente numa Copa do Mundo, é o que me moveria muito para cobrir. Mas eu acho que eu ainda prefiro a Liga dos Campeões da Europa. O Marco Correia 86, um abraço para você, Marco, mandou aqui com Roberto Martinez: achas que vamos ter uma seleção finalmente que utiliza todo o seu potencial? Podemos chegar a isso, mas é muito cedo para dizer, né? Muito cedo para dizer. Gostei das ideias, como eu tinha falado, e talvez ainda o melhor esteja por vir. Precisava da mudança e não era de hoje, né? Depois da Eurocopa de 2021, né, que era de 2020, aconteceu em 2021, já tinha que ter mudado. Demorou, mas agora mudou e vamos ver se dá certo. O Ricardo Silva mandou: já provou alguma cerveja marroquina? Casablanca. E o Quadros Bruno mandou: belgas ou alemães? Estamos falando de cervejas, é claro. Opa. Não vamos entrar por aí, né, meu caro? Ih, rapaz, é uma pergunta dura, hein? Eu acho que eu vou de belga. Mário Cardinale mandando aqui, ó: tá demais de bom o teu canal no YouTube. Parabéns, obrigado, lindo. E mandou aqui: Mário Cardinale também: como assim o Bayern demitiu o técnico? Virou Brasileirão agora? Pois é, cara. A gente às vezes fala que na Europa as coisas não acontecem e elas acontecem. Já tinha acontecido em outros grandes clubes, não é a primeira vez, né? O Paris Saint-Germain, quando mandou o Tuchel embora, foi basicamente isso. Mas me pega de surpresa por ser o Bayern de Munique. Porque o Bayern não tem esse perfil. Quando mandou o Kovac embora e assumiu o Hans Flick, era um outro contexto. O Kovac estava mal, tomando pancada 5-1 no campeonato alemão. Agora, do jeito que as coisas foram com o Nagelsmann, eu nunca vi. Vamos fechar com o Chris Herbert, mandou aqui: acha que podemos ver Nagelsmann em Madrid na próxima temporada? Já respondi essa pergunta
E se eu fosse para apostar, acho que apostaria nisso. Beijo para vocês. Amanhã tem vídeo da seleção brasileira pós-amistoso contra o Marrocos. Tchau. Até semana que vem. Cuidem-se, hein? Que eu vou dormir. Ou não.